Mas vamos então colocar agora o Maguila, gente. Maguila se foi. Maguila, cara. Maguila se foi, é verdade. O Maguila, cara, eu vou até aqui ficar emocionado, porque eu vou falar do meu pai. O meu pai, assim, o meu pai é um grande admirador de boxe, né? Depois... Meu pai tá muito doente há alguns anos. Tá, porra, foi mal. Vai, segue. Não, e o Maguila... A gente assistia muito o Maguila, né? Depois, antes de ele ficar doente, a gente viu muita luta de boxe aqui em São Paulo, lá no Barione, aqui no ginásio da Água Branca, o Montanha, que era um lutador de boxe aí. A gente via MMA, mas ele sempre gostou muito mais de boxe e chute boxe. Hoje até ele ficou sabendo também, eu não acabei não falando com ele, mas ele ficou sabendo. O Maguila foi o maior peso pesado da história do Brasil, né? O Maguila, para quem não lembra, ele perdeu para o Holyfield, para o Foreman. Ele tinha dois caras que ele lutava muito, que era o Falcone, que era um argentino aqui, que sempre tinha aquelas lutas e eram todas narradas pelo Luciano do Vale na Bandeirantes. O Maguila era... Né, meu primo, né? Tem um primo que chama Luciano do Vale também. E tem uma matéria legal aqui na Folha, né, falando um pouco sobre isso. Ele também lutou contra o James Quebra-Ossos Smith, e as lutas que eram memoráveis dele, que acho que ele perdeu a primeira e depois ganhou, foi com o Daniel Falcone, que era um argentino, que era um grande peso pesado também, e o Otelar, que era um holandês. Aí que o Maguila, infelizmente, ficou muito marcado por aquela luta que ele perdeu pro Holyfield. Aí tem uma troca de acusações entre o Miguel de Oliveira, que é um treinador de boxe aqui de São Paulo muito conhecido. Diz que ele abandonou um pouco antes o Maguila, e o Maguila passou a ser treinado pelo técnico do Mike Tyson, que era o Cuomo, acho que era o Cuomo o nome do cara. E ele tomou um nocaute muito feio, né? Foi muito feio, coitado, do Holyfield. Os anos eu não sei. Ele tomou um cacete do Holyfield, coitado, que ele não sabia. Diz que ele acordou no hospital perguntando onde ele estava. E o Holyfield detonou ele, foi muito com a guarda aberta para cima do Holyfield, e o Holyfield acabou com ele. O Holyfield foi um grande campeão. O Maguila, infelizmente, nunca foi campeão mundial, né? Tentou algumas vezes, chegou perto. É isso mesmo, foi 89. 89, os anos. 15 de julho foi 89. Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e, se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada! 89. Ele morreu jovem, 66 anos, o Maguila. Ele sofreu... tem um nome de tanto tomar porrada, né? Só que não é o Parkinson que o Muhammad Ali teve. Leucopatia. Leucopatia, não sei o quê. O cara, não é só também a luta, né? O cara treina muito, com sparring, toma muita porrada na cabeça. Por isso que eles usam capacete. No amador e não estão usando mais, na Olimpíada não estavam usando capacete, que eu também não entendi por quê, que acho que é uma boa prevenção. Muitos deles depois de amadores viram lutadores de boxe. Eu admiro muito boxe também por causa da Venezuela. A Venezuela era fanática por boxe. A Venezuela sempre teve muitos lutadores peso leve bons. Só que era aquela época que tinha Sugar Ray Leonard, Marvin Hagler, o Mano de Piedra, que era um grande lutador panamenho. Tem até um documentário muito legal, um filme muito legal sobre ele. E eu cresci vendo boxe, tanto na Venezuela, que era o Rafito Cedeño, que era o que organizava as lutas lá, passava na televisão, parava tudo, assim, quando tinha lutas peso pesado, luta de um venezuelano. A Venezuela teve vários campeões mundiais, né? O Brasil teve o Adel Joffre e o Miguel de Oliveira. A Venezuela, desses pesos, lutava assim com os caras tailandês, às vezes um inglês, e a Venezuela teve vários campeões mundiais nessas, sempre mais leves, né? Nunca peso pesado, nunca foi desses caras muito habilidosos. E parava a Venezuela para ver uma luta de boxe assim, de um venezuelano campeão do mundo. O cara virava uma celebridade. Ali da Venezuela, todos aqueles países da América Central, né, Panamá, Costa Rica, Cuba também tem bons boxeadores, Porto Rico também. Então, ali, vários países da América Central tem bons boxeadores, e a Venezuela também. Então, eu passei minha infância toda, e aqui, quando eu cheguei para o Brasil, eu cheguei em 83...
depois de alguns anos, o Maguila começou a aparecer. E daí, eu e meu pai, a gente assistia muito, torcia muito pelo Maguila, que era o nosso... A gente tinha outros lutadores nessa época, né? Mas o Maguila... E fora que o Maguila era o Maguila era uma figura impagável, assim, né? Tem esse trecho até que o Claudinho tá aqui, a gente mandei para ele. Coloca, Claudinho. Que é genial, cara. É muito bom. Isso é o Maguila sendo Maguila. O Maguila O homossexualismo é uma doença ou é uma coisa normal que depois... Como é que você vê isso? Então, para mim, esse negócio de homossexualismo é para quem sabe ler, quem inventou esse nome científico. Eu não tenho estudo para... Então, para mim, o homem, o viado, no caso, não é uma doença. Ele já nasceu com esse dom de ser... Com a delicadeza de Maguila, né? É bem, porra, é lindo. Isso é poesia, gente. Nasceu com esse dom. Esse dom de ser viado. Mas ele com esse dom de... Não, mas vamos lembrar, ele não tá sendo homofóbico mesmo, só tá usando um termo Não tá sendo feio, homofóbico, ele tá sendo falando do jeito Na época. Nos anos 80, porra. De ser viado e transar com homem. Então, eu não acho que isso é uma doença. É que a pessoa já nasceu com o dom. E outra coisa que eu discordo do pastor é o seguinte, que quando Deus põe o filho dele na terra, todos nós temos um destino. Leão Lobo já teve... Só uma questão. Quem fez essa pergunta parece ter sido um pastor, né? Eu não sei quem um pastor, né? E achou que ele ia destilar a homofobia, né? Ele vai falar do Leão Lobo e o Leão Lobo está na mesa. Exato. Isso que eu achei o surreal. Como é que um cara faz uma pergunta para um atleta questionando sobre uma decisão de equiparar o homossexualismo a uma doença, né? Ele faz isso, essa pergunta... Numa mesa que tem o Leão Lobo, né? Mas ao lado do Leão Lobo, cara, como é que a pessoa... Tipo... Destino, que ele não vai dizer que começou depois de grande. Ele começou desde pequeno, ele já tinha um jeitinho. Então, Deus que fez ele assim. Então, a gente não pode ser contra. Eu não sou contra ao Leão Lobo nem a nenhum. O homossexualismo é uma doença... Cara, que loucura, né, cara? Meu Deus, gente. Mas o Maguila, cara, ele era muito... E ele ia em todos os programas de televisão, nos anos 80. Eu acho que tinha uma propaganda... Que nesse trecho que o Fernando colocou, não tem o trecho todo. E aí o cara pergunta assim, tá, mas se seu filho visse um casal homossexual e tal, ele falou... eu ia falar, esses aí nasceram com dom, isso aí é viado, mas é normal. É normal, ele era um cara... E ele era um cara muito pobre, assim, ele era servente de pedreiro aqui em São Paulo, ele era sergipano, né, o Maguila. Ele dormia no caminhão, ele tinha uma vida muito fodida, e daí não foi o Rafa Zumbano, desses técnicos antigos, que daí ele desde que pequenos que queria ser boxeador, né? O Maguila tinha uma propaganda que a gente não vai achar. Ele fazia propaganda de tudo, que ele era tão carismático. Ele fazia aquelas propagandas de coisa de cano de PVC. Ele fazia propaganda. Tinha uma que era umas propagandas meio trash, assim, que era propaganda de porta. Daí ele ficava socando a porta assim. Aí falava assim: essa não dá, é muito resistente. Era muito boa, era tipo, o Claudio foi embora, né?